hoje um convidado que já foi várias vezes presente para nós, que é o Matheus Cobe Casal. Matheus, boa noite. Boa noite, Christian. Tudo bem? Tudo bem, Matheus. Vai dar continuidade à live que fizemos semana passada, né? Uma live onde falamos de literatura, falamos de aspectos mastigatórios sobre implantes, né? E Matheus, né, nos repassou que as suas teses de mestrado e doutorado eram sobre estas temáticas, sobre mastigação, né? Mas Matheus queria conhecer mais da mastigação para poder atuar com mais eficiência, né? E aí fez as suas teses, né? Onde é que tu fez, Matheus, o teu trabalho de mestrado e doutorado? Christian, como eu já disse nas outras, minha formação toda foi na USP em Ribeirão Preto, na FORP, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Eu concluí a graduação em 2010, aí em 2011 eu ingressei no mestrado, finalizei em 2013, 14 o doutorado e defendi em 2018. Foi essa trajetória, todas em Ribeirão, na USP. Ótimo. E a USP, lá de Ribeirão, tem toda uma equipe que teve um contato muito próximo com a equipe do Politécnico de Milão, onde tem a Chiara Sforza, o Ferrari, o Tartaglia, né? Aqueles pesquisadores que comentamos em uma outra live que fizemos com o Matheus também, né? Sobre as cinco literaturas que você precisa ler, né? Se você quer descobrir mais sobre função e função envolvida com eletromiografia principalmente. Esta live está lá no nosso IGTV, vocês podem acessar o nosso link aqui depois e ver a live por inteiro, onde conversamos sobre este assunto. E semana passada, de novo, fizemos uma bela live falando de implantes e de mastigação, e hoje estamos dando continuidade aqui para ver os achados que o Matheus teve durante o trabalho de pesquisa dele. Então, Matheus, vamos começar da o teu mestrado, tá? Que é a base depois para o teu doutorado também, certo? Isso, certo. Então, Ok. no mestrado, Christian, você deve ter acompanhado aí, né? Qual que era a minha preocupação? O primeiro grande desafio era conseguir fazer um projeto de pesquisa. Então a gente tem a formação para o mestrado, o objetivo é ser professor, né? Se formar como docente. Mas é aí que veio o desafio do projeto de pesquisa. Eu queria começar um projeto. Na época era para eu ter trabalhado com outro, aí o equipamento que eu ia pesquisar, que era o Vectra, de estereofotogrametria, não tinha chegado. Eu falei, vou trabalhar com eletromiografia, que era a minha primeira vontade, né? Continuar com a eletromiografia. Então eu tive esse desafio de fazer o projeto. Então comecei ele do zero, fazer as pesquisas, buscar literatura. E qual que foi a ideia? Falei, poxa vida, tudo em odontologia é restabelecer função. Então se coloca que o objetivo de todos os tratamentos, o principal é restabelecimento de função, depois que vem a estética, né? A forma, função, a estética e tal. Mas eu não achava, já conhecendo a eletromiografia, a parte de mastigação, eu falei, mas como que eles avaliam a função? Se geralmente a gente vê em boca fechada, né? Ou com carbono, lateralidade protrusiva e tal. E não, isso era uma dúvida que eu tinha. Então pensei em trabalhar com a mastigação. Eu vou fazer a eletromiografia. Se uso o chiclete, né, a goma de mascar como padrão, vou usar alimentos. Até o professor Neto falou, Matheus, tem muitos trabalhos com uva passa, com amendoim, que aí são alimentos que vão sofrer alteração de volume, vão ser deglutidos, né? E em paralelo tinha uma cápsula mastigatória que um outro professor meu estava desenvolvendo. Eu pedi, quer participar, vamos trabalhar junto. Sempre tentei ali, tudo que eu fiz, englobar alguns outros professores para não ficar muito isolado. E aí eu comparei essa cápsula, coloquei a cápsula junto. Então qual que era a ideia?
dentro de um teste, que era a eletromiografia, realizar outro, que era o teste de eficiência mastigatória. Então, para a gente ver como que daria esse resultado da eficiência e da coordenação neuromuscular. Então, eu comecei a relacionar. E incluir a força de mordida, que é outro parâmetro. Então, todos os dois trabalhos foram com isso: eletromiografia, força de mordida e eficiência mastigatória. Ótimo. E porque com pacientes, no mestrado eu usei sujeito controle, então era entender como funciona o saudável, né? Então, o ser saudável é de que jeito, né? Então, você pega livro de fisiologia ou de patologias, sempre diz, é importante conhecer o que é são, né? O que é saudável. Então, montei um grupo controle bem estruturado, era adultos jovens, né? Então, fizemos os critérios de inclusão bem cuidadosos e aplicamos os testes nessa sequência de testes. Ótimo. Qual é que eram os critérios mesmo deste grupo controle, Matheus? Eu até vou colocar aqui, que aí eu posso fazer a leitura do jeito que foi. Foi Sim. baseado nos trabalhos, né? Nos trabalhos dos italianos, né? Como a gente falava, que era o critério de inclusão aí do Freele. Na época o eletromiógrafo era o Freele, que acho que foi o primeiro que utilizou esses índices, o Christian. Foi, né? Foi logo que... Então, a pessoa tinha que ter a dentição completa, não ter nenhuma classificação de DTM pelo RDC. Na época nós usamos o RDC. Então, eles tinham que ser livres de sinais e sintomas de DTM e sem nenhuma classificação do RDC. E excluíam pacientes que tinham ausências dentárias, portadores de distúrbios neurológicos, pessoas que sofreram traumas ou tumores. Então, qualquer coisa, prótese fixa, prótese total, ausência dentária, a gente excluindo tudo. Então ficou o sujeito ali que tinha todos os dentes da arcada, num relacionamento oclusal e interoclusal bom, né? Então classe 1 de Engel, né? Então a gente usou essas classificações. Então ele tinha um arranjo oclusal bom, né? Excluiu, viu que a classe 3 tem discrepância, mordida cruzada, mordida aberta, a gente excluía. Terceiro molar mal posicionado, então foi bem restrito. Então fizemos essa amostra assim. E não podia ter, tem dor, sente dor, palpou, viu que tem dor, tá fora também. Então era essa a ideia. A maioria foram estudantes, né? Pegamos ali da própria faculdade, os colegas eram mais próximos para fazer esse grupo controle. Então foram adultos jovens. Ótimo. E como era o procedimento de coletas depois? Como vocês faziam as medições? Então, a coleta, nessa época, né, a gente tinha que fazer o controle um pouco do ruído, né, Cris? Então a gente montava a sala, chamava SODAT, era a sala do Serviço de Oclusão e DTM da FORP, e eu deixava montado ali para ter o exame clínico e posteriormente, depois selecionasse a eletromiografia. Então, o sujeito passava pelo exame clínico, atendendo esses critérios de inclusão e exclusão, faria os testes de eletromiografia e os demais testes. Posicionava o eletrodo, então a gente ia controlar ar-condicionado, tirar o notebook da força, toda essa rotina de quem trabalha com eletromiografia, sabe que tinha que, né, com fio. Por conta dos fios, a gente tinha que ir em Ribeirão Preto, 50 graus, calor, ter que desligar ar, ter que ficar numa sala fechada, silenciosa. Era desgastante, mas foi todo o processo, foi bem criterioso. E aí, posicionava bem os eletrodos, fazia apertamento, normalização, né, rolinho de algodão, MH, mastigação da goma, da uva passa, da cápsula e do amendoim. E randomizava, fazia um pouco aleatório, né, as mastigações também. E dispensar, fazia o teste de força, a força de mordida, direita e esquerda, molar máxima, né? E aí nós utilizamos o dinamômetro da Kratos. Ok, uma célula de carga que pegava, tipo uma célula de carga, né? Isso, era um dinamômetro, aquele grande lá que a Kratos tem, né? Okay. Depois seguia os testes, a parte laboratorial. Na hora ali a gente não analisava nada, lógico. Eles perguntavam, tá tudo bem, né? Estudante é mais preocupado, né? Tá tudo. Não, depois a gente vai analisar.
e fomos para análise dos dados, né? Certo. Uhum. Ok. E aí, dentro deste grupo controle, né, que mastigaram diferentes elementos, né? A chiclete, esta borrachinha, né? Conta um pouquinho desta borrachinha, como é que é, Isso é Matheus. uma cápsula, eu vou tentar pôr uma imagem dela aqui, Sim, deixa eu que foi bloquear os comentários só. comentários. É um... Vou inverter minha câmera aqui. Sim. Então, aqui a gente coloca, ó. Opa, que foi, né, Christian? Dá para ver um Que- pouquinho. Isso. Que a eficiência mastigatória é o número de ciclos requeridos para reduzir o alimento a um determinado tamanho de partículas que corresponde ao grau de trituração. É diferente da habilidade mastigatória, que é aquela que você descreve se gosta ou se não gosta. Então, se elas vêm nessas cápsulas, né? E nessa estrutura. Deixa eu aumentar a imagem aqui, Christian. Uhum. Tá. E depois que mastiga, ela toma esse formato. Então, são grânulos de fucsina, são bolinhas, parece miçanga, vamos falar de fucsina, recoberto de PVC. Depois que mastiga, o grânulo fica aprisionado dentro desse invólucro, nem sempre rasga, é muito difícil rasgar, e aí depois dilui esse conteúdo, e por espectrofotometria visível, a gente vê faz a filtração, faz a filtragem, né, faz a análise e dá um número, dá um valor numérico, quantificado dessa eficiência. Então tem uma fórmula pela diluição, pelo espectrofotômetro lá, faz a fórmula, sai um resultado, um valor desse elemento. E nessa época a ideia era colocar no mercado, né? O professor tinha essa ideia de pôr no mercado, conseguir ser um modelo de avaliação clínico, e é muito interessante, é muita publicação, foi uma fase de muita publicação dessas cápsulas, e a ideia era mostrar, será que elas se comportam diferente mesmo? A eletromiografia ia mostrar isso, como que os músculos entendem ela na boca, né? Então faziam 2 testes simultâneos. Infelizmente, acabou o processo de fabricação foi inviabilizado por conta de custo, achar um material que a Anvisa autorizasse a venda, e está meio estacionado, né? E eu quero retomar, a gente está com uma ideia de retomar as pesquisas, modificar ela, porque é um valor importante, que a hora que soma com a eletromiografia, fica muito interessante de estudar, de analisar. Ótimo, porque ele busca bem a eficiência, né? Tá interessantíssimo. Ótimo. E, então, Matheus, com o grupo controle, né, vocês fizeram este teste nas cápsulas, nas chiclete, e outro era amendoim. Amendoim. A ideia era um macio e um duro, né? Tá. E a cápsula que, na nossa cabeça, ia se assemelhar ao amendoim, assim como a pasta se assemelharia à goma. Então eram 2 materiais que não eram alimentos e 2 alimentos, né? Ok. E depois, o que vocês encontraram, então, na mastigação deste grupo controle com uma condição dentária boa, né? Isso, nós vimos, Christian, que nós achamos, né, os valores médios ali da eficiência mastigatória. Então a ideia era propor uma normalização, ó, valores próximos disso são satisfatórios, né? Lógico, aí era uma amostragem pequena, então a gente queria criar um grupo para normalizar. Então, cada vez que você fizesse uma pesquisa ou usasse clinicamente as cápsulas, você deveria buscar tratamentos que se aproximassem desses valores, né? E da eletromiografia, nós fizemos a média de todos os índices, né? Os índices mastigatórios, nós usamos ciclo, frequência, impacto e assimetria, né? Então, nós também poderíamos inferir, né? Embora a gente sabe que a amostra não era muito grande, mas também é difícil estender muito mais que isso. Achamos os valores médios do ciclo,
do ciclo da frequência, o impacto e a simetria. E nós vimos, Cristian, que a simetria não foi aquela extremamente elevada, né? Que a gente espera de 95%, 98%. E a cápsula se comportou de maneira, pelos testes de comparação de Tucker, ela se comportou de maneira similar aos alimentos. Então foi um achado que a gente não esperava, né? A gente achava que ela ia se comportar mais como amendoim, mas ela variou esse comportamento como os alimentos. Então a gente conseguiu falar, ó, dá para usar a cápsula em outras pesquisas, né? E também ter esses valores de comparação. É um bom grupo controle para poder comparar com outras pesquisas. Que a minha ideia era os disfuncionados no doutorado. Eu tinha a intenção de trabalhar com disfuncionado, depois com classe 2, classe 3 cirúrgico. Até aí a parceria com o CDFAS, né? Que o CDFAS tem esses pacientes faz o preparo de pacientes classe 2, classe 3. A ideia era fazer esse grupo lá. E agora com o eletromiógrafo talvez seja muito possível. Né? Então, era esse o entendimento, Christian. Do mestrado foi isso. Ótimo. Então, resumindo de novo, o achado final, né, Matheus, da conclusão do trabalho, o comportamento da cápsula era parecido com os alimentos. Mas me explica de novo um pouquinho, Matheus, os dados da parte eletromiográfica sobre a mastigação do grupo controle, né? Que vocês encontraram? Encontraram um padrão? Encontraram tipo na frequência, pegar o ciclo não varia, né? Então o ciclo e a frequência eles se mantiveram sem variar, não variou com a dureza, né? Então você vê trabalhos que falam que isso é do córtex cerebral, né? Então é uma coisa que é fixa das pessoas. Então não importa o que ela vai mastigar, ela vai manter aquele ritmo, né? O ritmo mastigatório, porque é controlado pelo cérebro. Então não teve diferença entre os grupos de alimento, tá? E nos demais, eu acho que nenhum deles tiveram diferença, Christian. E na conclusão, ó, eu vou ler para vocês aqui. Sim. Para não ter que passar pela discussão, que aí a função mastigatória foi satisfatória para os materiais utilizados. E a cápsula mastigatória apresentou todos os índices eletromiográficos semelhantes aos obtidos com os naturais. Então, o achado, já que a gente viu que os índices eletromiográficos eles se comportam de maneira semelhante, é lógico, o alimento é duro, esperado mais impacto, né? Mais energia para produzir, para triturar o alimento. O impacto é o que se diferencia. Agora, a coordenação, a simetria já não varia muito. A gente viu que na simetria, na verdade, ele recruta mais músculos. Isso eu discuti mais no doutorado. Porque eu não tinha um entendimento, Christian, eu não tinha um estudo para entender bem os índices ainda nessa época. E você viu que eu avaliei só 4 índices: ciclo, frequência, impacto e simetria. Então eu não conseguia saber da coordenação bem. E acho que até ali quem estava comigo também tinha ainda essa limitação, que foi amadurecer no doutorado, para a gente conseguir falar, entender como ler ali as elipses, ver a fase, né? E saber como isso se relaciona. Nessa fase do mestrado ainda estava muito cru, né? Ainda começando, cru, não entendendo, não conseguindo ver na clínica o que era essa coordenação de fato, né? Certo. Ok. Então, já abriu agora o caminho para a tese de doutorado, que tu aproveitaste do teu mestrado como grupo controle. Como grupo controle. Tu teve agora uma comparação bacana, né? Christian, só para falar aqui da simetria, né? Que todo mundo se preocupa com a simetria. Eu abri aqui na tabela dos resultados. Vou pegar a simetria desse grupo controle. Com a goma foi 43% o SMI. Com a uva passa 52%. Coordenou melhor. Baixinho, com a cápsula, baixo. Ó, com a cápsula 29% em média. Amendoim 44%.
A simetria média de tudo foi 42,45. Então é um grupo controle, mas não tem simetria. É aí que vem as dúvidas, né? Aí que vieram as dúvidas. O que a gente faz? Aí é uma discussão que a gente tem, mas o grupo controle tem que ter a eletromiografia acima de tal valor. Mas se é uma pesquisa que ia vir com disfuncionados, ele tem que ser controle para disfunção. Ele não tem que. Então, não é a eletromiografia que determina a condição sistêmica, sim o contrário. Então, eles eram controle pelo não classificação como disfuncionados, pela a estrutura dental satisfatória, mas você vê que eles não apresentam mesmo assim, como aquele trabalho da ON4, o equilíbrio mastigatório da maneira que a gente estuda na eletromiografia, né? Que quer ver na eletromiografia. É isso que é o complexo. Sim. Ali é muita complexidade. Muito complexo. Sim. Então, aí deu esse gancho, Christian, de ver o que acontece com os nossos pacientes lá, que eram o serviço de oclusão, de DTM, na verdade. E agora nós vamos ver, vamos entender como é a mastigação da pessoa com DTM, porque a queixa de dor, né? Eu tenho dor. Geralmente é dor para mastigar, é dor durante a função, é dor ao acordar, dor, apertamento. Então aí eu já tive um espanto de saber, mas espera aí, mas se é controle, por que tá essa bagunça? E como vai estar o disfuncionado? Eu esperava que tivesse muito pior, né? Então nós selecionamos a partir daí, Christian, foi mais 20, agora até confundi aqui, viu, com as outras pesquisas. Acho que foi 15 homens e 15 mulheres, né? Na amostra. Até vou rever aqui, porque agora eu escorreguei aqui. Isso, ó. 30 no controle, que foi no mestrado, e 31 no doutorado. Eu excluí um, ficou 2 amostras de 30. Mas nós recrutamos 108 pacientes da fila lá para fazer os critérios de inclusão. Então, os APROT foi excluindo, né? E essa é a dificuldade da pesquisa clínica, porque você pegar o paciente do SUS ali, que são pacientes SUS, convida ele para participar, explica. Só que aí o que você faz? Fala um abraço? Você está com dor e larga ele lá? Não, você tem que tratar. Então, eu tive que tratar ali com placa, com terapias, eu e a equipe, que era a Melissa, a Laís, né? O pessoal lá, alunos do Marco, dentista e fonoaudiólogo da faculdade, 108 que a minha pesquisa demandou. Fora a Aline Mori, que estava pesquisando, o Álvaro. Então, era um serviço que atendia bastante. Então, para livrar 30, eu tive que assumir mais de 100 pacientes, né? E por isso que a hora que fala, mas essa amostra não quer dizer muita coisa, mas pesquisar e devolver para a fila é fácil. Né? Agora, tratar é complicado. E foi bom porque aí você se aprofunda no tratamento da DTM, que é um dos meus focos clínicos, né? Saber diagnosticar e tratar a DTM. Então, isso justifica um pouco essa amostra, tá? Ok. E aí, esses pacientes, nós já fizemos a inclusão, diagnosticou todos com DTM pelo DC, né? Então, eles eram disfuncionados. Tem a composição dela, que divide entre mialgia, dor miofascial local, com ponto gatilho, artralgia. Disfunção articular, eram muito poucos que tinham, né? Então, foi basicamente essa amostra. E seguiu o mesmo protocolo, de fazer os testes igualzinho foram feitos do mestrado, né? Sim. Tinha, Christian, importante, eu não falei, um questionário, baseado no questionário da professora Cláudia Maria de Felício, e outro questionário, né? Então nós criamos a fonoaudióloga Melissa, ela pegou 2 questionários que dava para eu aplicar, que falava das dificuldades, do tipo de alimentação, da característica da mastigação da pessoa. Aí era qualitativo, né? E nesse questionário tinha a habilidade mastigatória. Você acha que sua mastigação é eficiente, boa, né? E aí eles pontuavam isso dentro de uma escala. Depois faziam os testes.
E aí que veio mais confusão, Christian, né? Aqui eu já aceitei o desafio de interpretar e aprender mais índices, né? E aí eu tentei ver nos índices estáticos, POC, TORS, assimetria ativa, torque e impacto. E nos demais, ó, nós trabalhamos com ciclo, frequência, o EPAD, intervalo de confiança, módulo máximo, médio, fase, impacto, porcentagem de trabalho, porcentagem de balanceio e simetria. Então começou a ser uma análise mais profunda, né? E para entender o que é cada um. Não é mais complicado, mais coisas tu bota, Matheus? Oi? Não fica mais complicado depois a leitura? Mais índices, mais detalhes, não fica mais complicado? Fica, mas eu acredito que quando você entende o que é cada um, vai enriquecendo a informação. Senão fica muito cru. Ah, o impacto tá ruim, mas você não vê, não entende. Que nem a elipse. Um amarra no outro, né? Um é bem relacionado com o outro. Então eu achei difícil no começo, mas depois que você entende, aí o que eu fiz? Eu usei muito uma tese muito boa para quem quer estudar, da Claudinha, né, da Fono, que você vai Ferreira, eu acho que foi em 2000 e que ela defendeu o doutorado. E ela fez uma discussão, uma introdução muito boa. Eu me referenciei com ela e tentei adicionar alguma coisa que eu consegui também ali. Então são literaturas ali, teses, dissertações de Ribeirão Preto, né, da USP, da gente que eram alunos da Cláudia do Mar, que tiveram um convênio aí com os italianos, né? E aí eu acho que veio boa, se não toda a produção desse tipo de eletromiografia do país, né, Cristian? Sim. Então, são muitos índices, mas é como eu acho, se a gente não encarar e entender o que é cada um, a gente é igual quando eu ficava só nos estáticos, só nos apertamentos, né? Se eu ficar só no apertamento e não aceitar o desafio de entender a mastigação, você põe uma prótese, mas o sujeito não usa ela em MH. Né? É bonito eu mostrar que minha placa ficou ajustada, meu protocolo está ajustado em MH. E o resto? Né? Como que ele funciona? Eu lembro do Tartaglia falar, os 4 pontos ele equilibra a musculatura. Mas isso não quer dizer também, Christian, que vai mastigar, né? É esse o desafio nosso. O hábito mastigatório, depois entra com os músculos, né? Com os músculos mesmos. Então, assim, ali, intercorrências dentárias, elas interferem na questão dos músculos quando tu faz oclusão, mas a mastigação é também questão de sentir o que tu está mastigando, entra a questão de propriocepção, entra a questão do hábito que tu tem em executar aquele ali, porque o músculo ele busca eficiência para gastar menos energia, né? Então, se ele acha que se comportando de uma determinada maneira, um gesto repetido principalmente, né, ele gasta menos energia, ele vai para aquele caminho ali. Então, que acontece? A oclusão pode ser boa, mas a pessoa está acostumada a mastigar de um jeito que significa, né? E tem esta questão, pelo que eu estou vendo aqui de trabalho de alguns clientes, que a própria percepção mesmo de sentir, né? Ela interfere muito sobre como o paciente vai se comportar mastigando, né? Ele é, afinal das contas, um hábito, né? É um hábito. Eu vejo, Cristian, que na defesa minha, ainda a Cláudia, a professora Cláudia, falou assim, Matheus, para ter mastigação tem que ter o quê? Eu fiquei meio... alimento, eu pensei. Não, os dentes, né? Mas hoje, né, não... Quem sou eu para falar que ela esteja errada, mas... Hoje, que a gente entrega uma prótese total, um par de próteses. O paciente fala assim, Matheus, eu tive que tirar a prótese para comer. Então, por que ele tem que tirar? Porque a hora que ele sente o alimento na boca, é o cérebro que determina o ritmo.
Sim. E aí ele vai empregar aquele ritmo com aquilo que ele está lá. Ele não conhece aquilo que está lá, é novo. Pode ser o melhor protocolo, parafusado que for. Ele vai imprimir um ritmo que é dele. Então, é o que você falou. E o músculo, ele vai desempenhar o que o cérebro mandou ali. Ele sentiu o alimento. Ele sabe se é duro, se é mole. Ele vai... É como você vai fazer... Você vai fazer um supino. Você pode, se tiver... Você sente a barra, você sente, o corpo sabe isso, essa memória. A musculatura tem memória, né? Então, a gente precisa começar a enxergar isso. Não partir que os dentes vão favorecer a mastigação. Eu não acho que para ter mastigação tem que ter dente. Porque senão ninguém mastigaria só com rebordo. Um desdentado não mastigaria sem os dentes. Ah, Matheus, mas ele não mastiga. Não sei, ele usa. Quem nunca viu isso, né? Ele tenta mastigar, ele dá um jeito. Ele tenta, ele dá um jeito. E é isso, os músculos dão um jeito. Foi isso que eu vi com a tese de doutorado. Quando eu vi que os índices, a hora que eu comparei estatisticamente, foi uma estatística muito bem feita, um professor da neurociência do HC fez para nós, o Geraldo, comparou e viu que não diferenciou. Então não tem diferença entre esses índices mastigatórios do sujeito controle para o disfuncionado. Então isso aí já foi para mim um espólio, mas não mudou nada. Então o músculo desempenha a função. Apesar da dor, apesar às vezes, limitação nenhum tinha de movimento. Mas vamos falar da dor, às vezes um ponto gatilho, uma banda mais contraída, mas ele desempenhou a mastigação e conseguiu atingir os índices aí, que o grupo controle também aceita. Então, se a gente não tivesse na pesquisa a eficiência mastigatória, que mostrou que aí sim a eficiência do grupo disfuncionado foi 10 vezes menor do que a do grupo controle. Então você vê, com a mesma coordenação neuromuscular, eles engolem um alimento 10 vezes menos preparado. Menos mastigado. Menos mastigado. Então você pode esperar partículas maiores, né, menos mastigado. Então, eu gostei muito de estudar porque a complexidade da mastigação é absurda. Então, eles, ou seja, usam o mesmo ritmo, mesma intensidade, eventualmente, mas não acabam triturando da mesma maneira. Não, isso. Exatamente. Então você vai pegar tudo que ele vê, desde todos os índices mastigatórios que o eletromiógrafo fornece. Não tem diferença estatística. Ah, Matheus, se fizesse uma amostra com 1000 sujeitos. Não sei, porque o P ali foi baixo, né? O desvio padrão, as coisas, né? Então, Christian, a gente vê que não tem diferença nenhuma. Você não consegue mostrar. O que nós vimos aqui? O único índice, Christian, e aí a gente começa a entender da musculatura, é que a porcentagem de trabalho e de balanceio tem uma tendência, não é nem que deu diferença estatística, né? Os estatísticos chamam como tendência de usar mais o lado de balanceio. Então, ele não está conseguindo com o lado de trabalho, como é uma mastigação exclusiva, unilateral, ele não está conseguindo, entendendo que ele está tendo dificuldade daquilo, ele recruta mais fibra do outro lado, os contralaterais. Então, a única coisa que deu diferença, e o impacto, a capacidade de produzir energia, foi também com uma tendência de ser maior no grupo controle. Então, a gente só conseguiu uma diferença pequena aí, mas não uma diferença estatística, o que eles chamam de tendência, do impacto do grupo controle ser maior e da porcentagem de trabalho e balanceio. Então, trabalho de balanceio do grupo controle ou do outro? Não, do grupo disfuncional. Do grupo de disfunção, o que ele mostrou aqui, ó? Que, balanceio, cápsula foi maior que amendoim, maior que passe, maior que goma. Então teve maior participação do lado de balanceio conforme aumentava a dureza. E de trabalho, você vê passe e goma. É a mesma coisa, né? Os macios usaram menos o trabalho, usaram mais. Para macio, usou mais o trabalho,
do que para os duros, porque você começou a recrutar o do outro lado para fazer a tarefa mais difícil, dos alimentos mais duros. Esta coisa do outro lado, pensando que são pessoas também para a função um pouquinho, né, Matheus? Esses daqui, isto é muito interessante, hein? Isto é muito interessante, porque né, ativar o outro lado. O que acontece? Um músculo que vai se ativar sempre, também quando não deveria se ativar, o que vai fazer? Contraturas. Contraturas, né? E aí... músculo sobreposto a um gesto repetido, que acontece? Que depois, quando começa a cansar, que começa a circular também menos, começa a contrair sempre mais, aí vai gerar o trigger point, contraturas, vai criar essa situação aí, né? Então, não sei, né? Uma hipótese que não, sem dúvida vocês não investigaram, però esta questão aqui de saber que tem um músculo que continua trabalhando quando não deveria é interessante. Isso, ele deveria estar, às vezes, só equilibrando, né? E ele está trabalhando. Então, Ele você pegar, Cristian, e você vê, e aí cai em outra questão, que é o que eu já te falei algumas vezes. Você vê, quer ver? Impacto e balanceio, deixa eu ver a porcentagem. Ficou em torno de 55 a 45, então deu 5%, eles trabalharam quase igual dos dois lados. No controle e no desfuncionado, ficou nessa faixa, variou muito pouco, ó. De 60 para goma, né? Estou falando para goma, 60% de trabalho, 38% balanceio, 40%. Conforme foi endurecendo, para amendoim, ó, ficou em 42 e 57. E aí quebrado. Então, conforme aumenta a dificuldade, mais ele exige outro lado. E aí, como eu vinha falando, Christian, é esse entendimento. Quando eu perguntava assim, gente, masseter temporal é músculo estriado esquelético, né, Christian? É músculo. Assim como é o bíceps, assim como é qualquer outro músculo. E aí, só que o dentista não sabe nada de músculo. Então, como que a gente discute? Se essa informação que você deu, olha, o músculo que é para descansar, ele está trabalhando, ele vai se contraturar. Então, a gente precisa, eu acredito nisso, para a odontologia, para a disfunção temporomandibular, estudar mais o que é músculo, trabalho muscular e essa questão de contraturas, a respeito da função, do trabalho que ele tem que desenvolver. Por isso que você vê que a minha discussão, eu nem fui para esse caminho. Ele recruta, mas não tentei justificar, às vezes, os locais de dor, que aí a gente pode tentar relacionar. O aspecto cruzado deste paciente em geral era, como é que era? A parte também... Similar ao do controle. A gente tentou parear bem. Variou um pouco a idade, né? Mas excluímos muita gente, né, Cristian? Tá. Tinha que ter os dentes. Bem, digamos assim, uma oclusão boa, né? A princípio, sim. Tá, e só nada que isso, olha, isso aqui é importantíssimo, porque essa ativação que eles estão gerando, que depois vai gerar a dor, né? Vai gerar a DTM. Só que aqui, pelo jeito de como tu está falando, porque estes músculos estão se ativando sem resistência, sem necessidade? Isso que é o aspecto, a causa que está atrás disso, que é complicado de entender, né? Se não é interferências dentárias, se não é... né? Por que estão se ativando esses músculos assim? E aí, Cristian, outra dúvida. Por que o classe 2, classe 3 cirúrgico, que eu atendia aqui em Araraquara, com interferência de tudo quanto é jeito, às vezes um contato oclusal só, não tem dor nenhuma, né? E por quê? E aí os ortodontistas ainda vão vender tratamentos ortodônticos para tratar dor? Dente não é... Doente torto não quer dizer que tem dor, né? Então é esse raciocínio que eu
fiz na minha formação. Eu vi o pessoal ali no CDFAS, eles um contato, tinha um menino lá, ele falava, Matheus, meu sonho é morder a ponta da minha língua. Ele não conseguia morder a ponta da língua, porque ele ia submeter a cirurgia, estava super otimista com aquilo, e não sentia dor, você podia palpar, perguntar, queixa nenhuma. Olha só. Queixa nenhuma. Nenhuma queixa, a maioria não tem queixa de dor. É muito difícil estudar isso. Se colocar dor na mastigação, aí fica mais completo. Essas são coisas que ainda precisamos investigar. São perguntas que ainda não estão com as evidências, com os achados concretos para falar isso, podemos resolver desta maneira. Tá? Mas esta coisa que tu falou aqui, acho extremamente interessante, que eles acabam utilizando muito a questão contralateral. Tá? Contralateral. Sim. Isto é bem importante, bem importante. Deixa eu ver. Okay. E aí, Christian, para uma outra coisa, né? Desculpa interromper. E uma confusão que eu vejo, Christian, é em relação à força. Ah, mas se a atividade eletromiográfica, ele tem muita força. Ah, ele tem força no masseter, olha que masseter grande, ele tem força. Não tem nada a ver, né? Uma hipertrofia não é força. Né? E tamanho não quer. Então a gente viu também que aí a hora que vai estudar força, não deu diferença também entre capacidade de produzir força, né? O apertão em quilos. Não deu diferença. Então a força não é importante para mastigar. É a coordenação que é importante. Sim. Ou o que é importante, né? Porque coordenou parecido e não triturou. Mas quando vocês mediram força também nos disfuncionais, eles estavam com a mesma idêntica força que o corpo controle. Foi muito próximo. Não deu diferença estatística também. Teve uma tendência, claro, que aí entra a questão estrutural dos homens terem mais força que as mulheres, né? Isso é questão estrutural. Então você vê que a força é relacionada com isso, com a estrutura do músculo, volume, a formação de face, braquio, dólico, né? Sim. Então, nós não estratificamos quanto a braquio, mésio e dólico facial, nós fizemos essa estratificação. E aí começa, daí que a pesquisa não para por causa disso, tentar desmembrar esses grupos para ver o que realmente interferiu em tudo isso, né? Certo. Ótimo. Bom, pesquisa é isso aí. Pesquisa vai buscar nas respostas e às vezes abre mais perguntas. Exatamente. Então, a gente às vezes espera encontrar uma coisa, muitas vezes na pesquisa a gente encontra outra situação que era totalmente inesperada, né? Mas que abre novas oportunidades de descobrir ainda mais, desvendar ainda mais segredos importantes para a nossa espécie, né? para a nossa saúde, e neste caso que é específico. Né? Ótimo, Deus. E agora tu está trabalhando lá com o CDFAS, imagino que agora ali com o Covid a coisa um pouquinho ficou parada, mas a intenção é retomar os trabalhos lá? Já, na verdade, conseguimos retomar, Christian. A professora Karina tem alunos de iniciação científica trabalhando, né? Então a gente está desenvolvendo uma pesquisa com placas de iniciação científica e tem uns 2 alunos de mestrado que vai trabalhar com eletromiógrafo. Talvez a gente tá pensando num trabalho com toxina botulínica, e algum outro, talvez a gente vai ver se com postura, com alguma coisa a definir ainda, né? Então vai ter esses alunos aqui da Uniara que já estão se interessando, e a professora Karina, a Thalita, vem trazendo para utilizar o equipamento. Isso é bom. Ótimo. Quem sabe em breve teremos também como discutir desses novos trabalhos que estão começando a ser feitos, né? Fiz uma outra live um tempo atrás que infelizmente não ficou gravada, que foi com o Rafael Batista, que eles lá também estão começando com os trabalhos
novos e interessantes. Provavelmente ela vai se envolver também com a linha de esporte, odontologia e esporte, né? Então, assim, bom, vamos continuar desvendando, descobrindo sempre mais, né? O que fazemos para nos alimentar, mastigar, e como os dentes, né, trabalham em conjunto com os músculos, né? Hoje me passaram uma frase fantástica, um colega lá da Itália. Tive que achar um autor, só que agora estou com o telefone com um problema, não consigo ver, mas falava uma frase tipo assim: no confronto entre, né, no conflito entre músculos e ossos, os músculos sempre ganham. E aí depois tinha um outro autor, que é como se tivesse puxado a mesma frase ali, e falou assim: no confronto, no conflito entre músculos e dentes, os músculos sempre ganham. Né? E aí ele me mandou esta frase aqui, que ele encontrou, que eu achei muito bacana, são dois autores, né, que estavam colocando esta questão aí. É uma coisa que temos que ter na cabeça, que os músculos, afinal das contas, são aqueles que fazem a força. Então, a força deles. Não tem jeito. Aí, o músculo age em cadeia, né? O lado do dedinho do pé, ele vai interferir em tudo, né? Então, Sim. a gente precisa olhar, vocês são fisioterapeuta, educador físico, sabe bem isso. E o dentista quer olhar dentro da boca só, né? E não é esse o caminho. Por isso que eu até conversei com o Rafael, a gente tá conversando sobre alguns trabalhos aí, porque precisa entender. Então, a educação física, a fisioterapia tem um entendimento tão mais aprofundado de musculatura. Sim. Vamos aprender, né? Vamos aprender, vamos entender a face. É necessário. Fiz uma live aqui com a doutora Pessotto, que é fisioterapeuta. Parece que ela é daqui de Araraquara também. Se eu não estiver enganada, acho que ela é daqui, pertinho de mim aqui. Ah, sim? Tu conhece ela? Não conheço. A professora Karina, conversando sobre trabalhos, falou dela para mim. Ela falou: Matheus, é pertinho aí, estudou na mesma escola. Nós estudamos na mesma escola aqui, só que eu sou mais novo, né? Mas parece que ela é daqui. Não sei, acho que ela atua fora, né? Mas vou perguntar para ela. Eu precisava conversar com ela. E mora em São Paulo. Mas se eu não estou falando besteira, ela é daqui, que a professora Karina disse. Olha, ela está aqui pertinho aqui. Sim, ela é de São Paulo. Hoje mora em São Paulo, na Uninove, né? E, assim, como fisioterapeutas preparadas assim na articulação temporomandibular, olha. Ela é muito bem, coisas boas. Vou perguntar para ela se é dali também. Vou perguntar. Eu precisava ter esse contato. A Karina falou: Matheus, conversa, vamos. Mas não consegui, né? Não deu tempo ainda, não tive oportunidade. Posso colocar vocês em contato. É muito. Você vê quantas pessoas, ainda mais se for daqui, né? Você vê num lugar pequeno, né? Às vezes do mesmo grupo, aqui na mesma escola. Muita coincidência, né? Sim, o mundo é pequeno. O mundo é muito pequeno, muito pequeno. Parece mentira, né? Mas é isso, porque até, você vê, Cristian, você pegar estudos hoje de suplementação, de treinamentos, tem tanta coisa que às vezes é útil pra gente na odontologia. Sim. E é ignorado. Eu perguntava pro professor, mas para outros professores, porque eu tenho, mas não é um músculo, mas não é músculo estriado esquelético, mas não é igual um outro músculo. Ah, não sei, eu não sei. Poxa. É um músculo. É um músculo, né? A gente tem dois tipos de músculo. Então a gente precisa conversar com quem entende de músculo. Sim, são músculos que eles têm na fisiologia, né? O posicionamento de um tipo que eles trabalham, né? Com muita intensidade, com uma certa potência inacreditável. Absurdo, pela posição de alavanca que ele tem, né?
pela posição da alavanca que ele tem, ele desenvolveu a fibra de uma determinada maneira, então ele é um músculo que tem uma potência enorme, né? Mas esta questão também de como eles são posicionados, né? Depois cada pessoa tem as suas Tem fibras, as suas... formato, Então, isso. é muito... Eu que sou massoterapeuta como formação, né? O músculo é um pouquinho meu chão, pelo menos é aquele que eu estudei mais. E, Isso. sem dúvida, é um elemento chave para o movimento. É ele que faz. Mas, É. dependendo do cérebro. Então, esta questão que tu fala ali do paciente ativando o outro lado quando não está triturando, ali é o cérebro que tem alguma coisa que está fazendo isso. Que está fazendo isso. E a mandíbula é um osso só, né? São duas articulações num único osso. Então, muito, a articulação temporomandibular e a musculatura é muito mais complexa, né? Sim. E como que o Ali, cérebro... este aspecto aqui seria de começar a fazer um trabalho também para ver a resposta encefaléfica, né, com eletroencefalograma também para entender estas questões, porque estas coisas que tu falou é muito bizarra, é uma ativação que não deveria acontecer, né? E aí ali, por que está acontecendo isso, né? O que que é? O que faz? Qual a informação que faz usar o outro lado, né? Porque o Porque, trabalho poderia cessar, né? sim, Poderia parar o trabalho. E ele continua. é, E interessante. ele continua. Ótimo, Matheus. Então, hoje vamos encerrar aqui mais uma live científica com o nosso convidado, o Matheus, que nos apresentou os seus trabalhos de mestrado e doutorado, onde tentou desvendar a mastigação e descobrimos algumas coisas bem interessantes. Então, eu vou agradecer novamente, Matheus, por ter compartilhado conosco conhecimento muito interessante, conhecimento que pode ajudar no dia a dia. Quando vocês vão ter pacientes com disfunção, lembram destes aspectos que podem aparecer, né? E depois, mais uma vez, obrigado, Matheus. Eu que agradeço, Cris. Estou sempre por aqui, sempre disposto.